Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece esse é o canal Bet Tips, aqui deixo palpites de futebol, também bilhetes prontos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, puder dar esse apoio, já clica aqui no botão de inscrever-se, ative também o sininho para você receber notificações de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Então galera, como de costume, deixa aquele lembrete aqui em relação ao bilhete do canal, só que dessa vez só vou poder dar esse feedback na segunda-feira, beleza? Porque o bilhete de hoje, da sexta-feira, ainda está em andamento. Os jogos da gente vai começar lá a partir das 7 horas. E o de sábado, já estou postando hoje, sexta-feira, também não vai ter como dar esse feedback antes dos jogos começarem, né? Então, vai ficar lá para segunda-feira, beleza? Então, agora sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Então, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 20 de maio de 2023, sábado. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aos nossos jogos, vamos lá para a Bundesliga da Áustria. Aqui pelo grupo de rebaixamentos, meio-dia, temos a equipe aqui do Austria Lustenau e o Tirol. Vamos analisar aqui os jogos. O Austria Lustenau, dos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Já o Tirol, dos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes em 4 jogos foram ambas marcas. A equipe do Lustenau jogando em casa os últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Já a equipe do Tirol jogando fora de casa os últimos 5 jogos perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Vamos analisar as classificações. O Lustenau está na 7ª colocação com 25 pontos. Em 29 jogos fez 42 gols, sofreu 48. Já a equipe do Tirol está na 10ª colocação com 20 pontos. Em 29 jogos fez 39 gols, sofreu 48. Palpite para essa partida, vamos em chance dupla. Empate ou vitória do Lustenau, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui pela Bundesliga da Áustria, meio-dia também, temos a equipe aqui do Hartberg e o Wolfsberg. Vamos analisar aqui os jogos. O Hartberg dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 3 jogos. Já o Wolfsberg dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 3 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em todos os 5, foram ambas marcas. A equipe do Hartberg jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já a equipe do Wolfsberg jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Hartberg está na 9ª colocação com 21 pontos, em 29 jogos fez 36 gols, sofreu 49. Já a equipe do Wolfsberg está na 8ª colocação com 22 pontos, em 29 jogos fez 45 gols, sofreu 50. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Bundesliga 2 da Alemanha. 3h30 da tarde, temos a equipe aqui do Hamburgo e o Furt. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Hamburgo, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Furt, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, apenas um jogo foi ambas marcam. A equipe do Hamburgo jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2, só perdeu apenas 1. Já a equipe do Furt jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2, venceu apenas um jogo. Vamos analisar as classificações. A equipe do Hamburgo está na 3ª colocação com 60 pontos, em 32 jogos fez 67 gols, sofreu 44. Já a equipe do Furt está na 12ª colocação com 38 pontos, em 32 jogos fez 42 gols, sofreu 48. Palpite para essa partida, vitória do Hamburgo, ou mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Série C do Brasileirão. 4 horas da tarde temos a equipe do Altos e o Ipiranga. Vamos analisar aqui os jogos. O Altos, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 3, empatou 1. Já a equipe do Ipiranga, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. A equipe do Altos jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 1, empatou 2 jogos. Já a equipe do Ipiranga jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Altos está no grupo de rebaixamento, na 17ª colocação, com 1 ponto. Em 3 jogos fez apenas 1 gol, sofreu 3 gols. Já a equipe do Ipiranga está na 3ª colocação, com 7 pontos. Em 3 jogos fez 8 gols, sofreu 2. Palpite para essa partida, uma chance dupla. Empate ou vitória do Ipiranga, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui pela Série C do Brasileirão. 4 horas da tarde também, temos a equipe aqui do São Bernardo e o Confiança. Vamos analisar aqui os jogos.
O São Bernardo, dos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já a equipe do Confiança, dos últimos 5, venceu 3 jogos e perdeu 2. Não temos confronto direto. A equipe do São Bernardo, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1, perdeu 2 jogos. Já a equipe do Confiança, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Vamos analisar as classificações. O São Bernardo está na primeira colocação, com 9 pontos. Em 3 jogos, fez 7 gols, sofreu 2. Já a equipe do Confiança está logo abaixo, na segunda colocação, com 9 pontos também. Em 3 jogos, fez 4 gols, sofreu apenas 1. Palpite para essa partida: mais de 1,5 gol ou vitória do São Bernardo. Vamos aqui agora para a Bolívia. 4 horas da tarde, temos a equipe do Royal e o Always. Vamos analisar aqui os jogos. O Royal, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Já o Always, dos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes em 3 jogos, ambas marcam. A equipe do Royal, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Já a equipe do Always, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Royal está na 11ª colocação, com 14 pontos. Em 12 jogos, fez 14 gols, sofreu 20. Já a equipe do Always está na 7ª colocação, com 17 pontos. Em 11 jogos, fez 20 gols, sofreu 11. Palpite para essa partida: mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora novamente para a Série C do Brasileirão. 7 horas da noite, temos a equipe do Botafogo e o Pouso Alegre. Vamos analisar aqui os jogos. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já o Pouso Alegre, nos últimos 5, venceu 2 jogos, empatou 2, perdeu apenas 1. Não temos confronto direto. O Botafogo, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Pouso Alegre, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. O Botafogo está na 4ª colocação, com 7 pontos. Em 3 jogos, fez 6 gols, sofreu 4. Já o Pouso Alegre está na 8ª colocação, com 6 pontos. Em 3 jogos, fez 2 gols, sofreu 2. Palpite para essa partida: mais de 1,5 gol ou vitória do Botafogo. E para encerrar nossos jogos, aqui na Série C do Brasileirão, 7 horas da noite também, temos a equipe do CSA e o Brusque. Vamos analisar aqui os jogos. O CSA, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2, venceu apenas 1. Já a equipe do Brusque, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes em apenas 2 jogos, ambas marcam. A equipe do CSA, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Brusque, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Vamos analisar agora as classificações. O CSA está na 10ª colocação, com 4 pontos. Em 3 jogos, fez 3 gols, sofreu 2. E a equipe do Brusque está na 6ª colocação, com 6 pontos. Em 3 jogos, fez 4 gols, sofreu 3. Palpite para essa partida: uma chance dupla, empate ou vitória do Brusque, ou mais de 1,5 gol na partida. Então, galera, por hoje terminamos nossas análises. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Na Série C do Brasileirão, temos a equipe do Altos e o Ipiranga. Botei aqui o Ipiranga para marcar mais de 0,5 gols na partida. Ainda aqui pela Série C do Brasileirão, temos a equipe do São Bernardo e o Confiança. Botei aqui o São Bernardo para marcar mais de 0,5 gols na partida também. E lá na Bundesliga 2 da Alemanha, temos a equipe do Hamburgo e o Furt. Botei aqui mais de 1,5 gol na partida. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,83. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!